Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos os versos finais, do verso 51 ao verso 58. Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, do verso 51 ao 58. E vamos meditar no texto nesta hora. Diz assim a palavra de Deus: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, a ressurreição de Cristo, como nós compartilhamos pela manhã, nas reflexões que tivemos, seja na escola dominical, ou seja no culto da ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aponta e garante a ressurreição dos salvos. O texto, nesse mesmo capítulo, versículo de número 20, vai dizer que Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, o primeiro a ser ressuscitado com um corpo humano que já tem eternidade. O corpo de Jesus Cristo não é outro corpo depois de ressuscitado, é o mesmo. Tanto é que ele disse para os discípulos: toquem em mim, olhe aqui as minhas marcas, põe aqui as suas mãos, olhe no meu lado a cicatriz que ficou, eu sou de carne e osso. Lá no texto de Lucas capítulo 24, salvo engano, verso 49, Jesus fala ali um fantasma, porque os apóstolos estavam achando que ele fosse um fantasma. Um fantasma não tem carne e sangue como vedes que eu tenho. Eu sou um ser humano, mas um ser humano agora ressuscitado, um ser humano agora com capacidade de viver eternamente num corpo de carne e osso. Esse é um grande mistério. Existem muitas confusões no meio do povo cristão, entendendo que quando formos para lá, depois da ressurreição, teremos corpos etéreos, como os anjos, corpos não materiais, quem sabe meio metafísicos. Mas a Escritura diz, irmãos, que nós seremos semelhantes a Jesus. O corpo que há de ressuscitar um dia, o meu ou o seu, se mortos estivermos, ou se vivos estivermos, transformados seremos. A Escritura diz que será este corpo, glorificado, com capacidade de viver eternamente. Um corpo de carne e sangue com vida eterna. Exatamente essa é a presunção que podemos ter. Se Adão não tivesse pecado, ele era um homem de carne e osso, e ele continuaria vivendo em carne e osso eternamente, caso não pecasse. Essa é o presumir da verdade da Escritura. Então, queridos, a ressurreição de Cristo aponta e garante a nossa ressurreição, a ressurreição dos salvos lá naquele último grande dia. Então, a nossa temática está aí para você. Eu queria lembrar aos irmãos que essa carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está aqui respondendo questões. Se você for ler a carta, como eu disse pela manhã, se você for ler a carta, o apóstolo Paulo está respondendo problemas que aquela igreja levantara para ele em outras cartas. Escreveram a Paulo dizendo: Paulo, e tal situação, como funciona? E se o homem ficar casado, ou se o homem não for casado e viver solteiro, como é que funciona isso na vida dele? E se ele casar e a mulher morrer, como é que funciona? Então você vai encontrar todas essas respostas de Paulo nessas questões da igreja de Corinto. E parece-nos, pela
pelo caminhar da carta, que também esses irmãos de Corinto tinham problemas quanto à ressurreição. Eles tinham dificuldades de entender algumas verdades quanto à ressurreição, e Paulo vai falar, então, nesse capítulo 15, a certeza da ressurreição de Jesus Cristo e a garantia da ressurreição dos crentes em Cristo Jesus. Então, o nosso tema dessa noite fica nessa proposição aqui, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. A primeira proposição que eu apresento, então, em cima dessa temática, é que a ressurreição de Jesus Cristo garante a sua salvação. Eu falei pela manhã, se Jesus tivesse morrido na cruz, fez um sacrifício perfeito, ele era o Cordeiro de Deus, mas se ele tivesse ficado retido pela morte, se ele não ressuscitasse, todo o processo de redenção morreria com ele. Nós não seríamos salvos. É o que Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, em versículos anteriores, quando ele diz que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. Porque o que garante a nossa salvação é o sacrifício redentor, mas anuído a ressurreição. Então a ressurreição de Jesus Cristo, como dissemos, é o sim de Deus, é o carimbo de Deus dizendo, eu aceitei. Está feito, o sacrifício é válido, tudo que se exigia para a redenção do pecador, o meu filho fez, por isso eu devolvo a vida. Essa é a garantia, essa é a chancela que temos da ressurreição ao sacrifício de Jesus. Então Jesus realizou o sacrifício redentivo ali ao lugar do pecador, morrendo no lugar do seu povo escolhido. Quando ele ressuscita, ele demonstra exatamente a sua vitória sobre a morte e garante para nós o perdão, garante para nós a justificação. Eu quero que você caminhe comigo na Bíblia, aí em alguns textos, e o primeiro texto que eu levanto para você é Atos capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Atos capítulo 5, versículo 30 e 31. Atos capítulo 5, versículo 30 e 31, diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e a salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Deus o ressuscitou e o exaltou para que pudesse conceder ao seu povo o perdão de pecados. Então a garantia da ressurreição de Jesus Cristo é exatamente o fato de que Deus aceitou o seu sacrifício e por causa do sacrifício aceito, agora Ele nos oferece e nos dá de graça o perdão de pecados. Correndo um pouquinho mais à frente, Romanos capítulo 5, leia lá comigo, Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Romanos 5, 9, o texto sagrado diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então é por causa do sacrifício de Jesus e pelo fato dele ter sido ressuscitado, é que nós podemos então ser salvos da ira divina. Eu tenho dito aqui e ali que quando somos salvos, irmãos, nós não somos salvos do pecado. Nós não somos salvos dos problemas sociais que nos cercam. Nós não somos salvos nem sequer só de uma possível condenação eterna. Nós somos salvos de Deus. Nós somos salvos de cairmos nas mãos do Deus vivo. Nós somos salvos de cairmos sob a ira desse Deus. E é isso que Paulo diz aqui. Somos ou seremos por ele salvos da ira. Horrível coisa, diz o texto lá de Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é sofrer a ira terrível de Deus na condenação do pecador. Então Jesus Cristo ressuscitou e isso garante que aqueles que nele creem também ressuscitarão. Volto com você e peço que você volte então lá para Coríntios de novo, capítulo 15, versículo de número 20. Nós já o lemos pela manhã e eu reforço aqui com você mais uma vez. 15, 20 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque ele ressuscitou, ele é o primeiro fruto da ressurreição para a vida eterna num corpo humano. Mas ele é o primeiro fruto, ele é a primícia dos que dormem, ou seja, os que dormem, aqui o dormir é o morrer crendo em Cristo Jesus. Os que dormem em Cristo Jesus, a garantia é que eles também
ressuscitarão. Eles também terão vida eterna. Eu sou de Limeira. Se você for a Limeira, há vários cemitérios na cidade, mas o cemitério mais antigo é o cemitério que está muito coligado ali à antiga casa dos meus pais, e quando você entra no pátio principal do cemitério, naquelas calçadinhas de pedrinhas, esqueço o nome daquelas pedras prontas ali, mas o calçamento em pedra mais clara, mais branca, e num semicírculo que toma quase que toda essa nossa frente aqui, está escrito em pedra preta: ressuscitaremos. É uma verdade tremenda. E todos os que estão ali um dia ressuscitarão. Mas quantos ressuscitarão para a vida eterna? Quantos ressuscitarão para nunca mais terem um corpo que fenece e que desfrute eternamente da bênção de Deus? Certamente, como diz Daniel, muitos dos que estão ali ressuscitarão, uns para a morte eterna, para o horror eterno e vergonha eterna, mas muitos para a vida eterna. Então, a certeza da ressurreição, ela é indubitável, meus irmãos, do cristianismo. Você volta lá comigo no texto de Coríntios, mais uma vez, agora no capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. O Senhor ressuscitou, ou Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. É a certeza de que seremos ressuscitados, é o fato de que Cristo ressuscitou. Volte para Coríntios capítulo 15, mais uma vez, o versículo 21, onde já lemos o 20, a questão de segundos atrás. O 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Todos quantos morrem na fé em Cristo Jesus, esses, a Bíblia diz, serão também ressuscitados pelo Senhor. O texto lá de 2 Coríntios, um pouquinho mais à frente, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará e nos apresentará convosco. Aquele que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará. Então, queridos irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que eu ressuscitarei um dia. Não é porque eu tenho merecimento, não é porque eu tenho fé, não é porque eu fiz isso ou aquilo, mas porque Cristo ressuscitou. Ele é a garantia de que os salvos também ressuscitarão para a vida eterna. Lembra-se da morte de Jesus? E eu falei pela manhã, e você se lembra do fato, lá na morte de Jesus, um terremoto aconteceu, túmulos se abriram e santos ressuscitaram. Pessoas ressuscitaram ali. O milagre da ressurreição daqueles santos que saíram dos túmulos, ali na ocasião da morte de Jesus em Jerusalém, serve como uma pequena mostra dessa ressurreição que todos nós aguardamos. Um dia também, céus e terra serão abalados na vinda de Jesus e os túmulos se abrirão, diz o texto bíblico. Não apenas um ou outro, como foi naquele evento passado, mas aquilo era apenas uma demonstração simbólica do que acontecerá na totalidade. Os túmulos se abrirão, os mortos se levantarão e todos os corpos serão reconstituídos. Existe limite para Deus? Ele que fez esse universo do nada. Existe limite para ele levantar também pessoas que já se feneceram há 1000, há 2000, há tantos anos atrás e só sobrou, quem sabe, a poeira ou quem sabe nada mais. Mas Deus conhece o código genético de cada um daqueles que Ele mesmo criou. E Deus há de reconstruir do pó aqueles que Ele mesmo criou. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Onde quer que haja alguém que tenha morrido, sepultado ou esquecido na vastidão desse mundo, o seu corpo um dia há de ressuscitar. Então aquilo que aconteceu lá na morte de Jesus, irmãos, é apenas uma pequena ilustração do poder de Deus em ressuscitar pessoas, em trazê-los de volta e garantir para eles a vida. Ao mesmo tempo que a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da salvação para o povo de Deus, ela também é prova do julgamento divino. Volte comigo lá para João capítulo 5, é um texto que você certamente lembra e conhece, João capítulo 5, versículo de número 28 e 29. Abra aí sua Bíblia.
confira comigo, João capítulo 5, versículo 28 e 29, onde o Senhor Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz do Filho do Homem, e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito ou praticado mal para a ressurreição do juízo. Todos os que se encontram nos túmulos vão ouvir a voz do Senhor. Naquele último e poderoso dia, o céu se abrindo, Cristo descendo e Ele dando a palavra de ordem. Não é assim que Paulo diz lá em Tessalonicenses? Ao tocar da última trombeta, descerá do céu o Senhor, trazendo em sua companhia os que dormem, ou seja, os espíritos daqueles que morreram, e dada a palavra de ordem, a ressurreição acontecerá. Os corpos se levantarão, os espíritos trazidos do céu, cada um se encaixando perfeitamente naquele corpo ressuscitado, e agora vida eterna para aqueles que são do Senhor. Então todos quantos são de Deus, meus irmãos, não tem apenas uma esperança vaga, distante, mas é uma concretude, uma certeza absoluta, uma convicção profunda de que nós ressuscitaremos, porque o Senhor ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Em segundo ponto aqui, quero colocar, irmãos, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aponta para a segunda vinda. A ressurreição de Jesus não é um ponto final, apenas na história dele, ele ressuscitou e tudo bem. Não, a ressurreição de Jesus aponta para a segunda vinda. Corre comigo lá para Atos mais uma vez, Atos capítulo de número 1. Você conhece bem o texto, mas quero reforçar com você mais uma vez, quando diz assim, Atos capítulo 1, versículo de número 11. Jesus estava sendo assunto aos céus, Jesus estava subindo entre as nuvens, os apóstolos maravilhados, aquela multidão de pessoas ali, olhando para Cristo, sumindo nos ares, e eis que aparece ali alguns anjos, uma milícia celestial, diz o texto, aparece ali entre eles, anjos vestidos de branco, e falam com os discípulos o quê? Olha o versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do modo como viste subir. A ressurreição de Jesus, tendo um corpo restituído, vivo e eterno, subindo aos céus, é a garantia da sua segunda vinda, é a garantia de que ele de fato virá. Daniel, meus irmãos, lá no texto profético, ele explica que a ressurreição dos salvos será no tempo do fim. Então haverá ressurreição? Sim, mas quando? Lá no último dia, lá no tempo do fim. Ele descreve que será um tempo de angústia, como nunca houve, um tempo de perplexidade, um tempo de horrores. E nós vamos olhar para toda a Escritura e vamos perceber isso. O tempo do fim será um tempo de angústia, será um tempo terrível, será um tempo de dominação dos poderes das trevas sobre a humanidade. O apóstolo Paulo fala sobre o anticristo, e lá na segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala que na vinda o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca. Ou seja, esse anticristo, essa figura enigmática que aparece nos escritos proféticos e escatológicos, é uma personificação do próprio diabo. Não que seja uma encarnação do diabo, mas um ser humano totalmente possuído. Uma mente humana totalmente carregada dos princípios, valores, capacidades, inteligência do diabo. E a Bíblia diz que ele vai ter poderes até para fazer chover fogo do céu. Sinais e maravilhas, coisas prodigiosas. Mas para corromper as nações, para enganar as nações, para perturbar as pessoas e para levá-las longe do caminho da salvação. Mas Deus é soberano, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu, o apóstolo Paulo fala, elegeu para si um grupo de pessoas que ele quis salvar. E nenhuma dessas pessoas passará pelo engano do diabo. Nenhuma dessas pessoas será derrotada pelo poder maligno. Todos eles serão alcançados pelo poder salvador de Cristo Jesus. Então os ensinos de Jesus também apontam para esse dia terrível, para esse tempo do fim, para esse tempo de angústia. Volta lá para Mateus capítulo 24. Corre comigo lá, Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. O Senhor Jesus diz assim: e certamente
ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso não é o fim. Isso apenas são indícios de que o fim está chegando, que o fim está se tornando próximo. Nós não temos condições, meus irmãos, ninguém tem, de olhar para os textos bíblicos, pegar a calculadora, o seu computador e começar a fazer planejamentos para tentar descobrir a vinda do Senhor. O ser humano não tem essa competência, não tem essa capacidade, mas cada um desses atos que Jesus descreve e outros sinais em outros textos dizem: o fim está próximo, o fim está chegando. Mas essa mesma expectativa de que o fim está próximo, Cristo está às portas, era também a expectativa dos irmãos há 2000 anos atrás. E eles esperaram com tamanha avidez, com tamanha vontade de que Jesus voltasse nos seus dias. E assim também nós fazemos hoje. Quiçá Cristo viesse hoje. Quem dera ele viesse nessa semana e pusesse em ordem todo o seu reino. Mas nós sabemos que não vai acontecer. Jesus pode voltar hoje? Pode voltar hoje? Não pode. A Bíblia diz que não pode. A Bíblia diz que antes da volta de Jesus tem que acontecer uma grande tribulação com o povo de Deus em todo o mundo. Está acontecendo perseguições, mas uma grande tribulação da que é descrita na Escritura ainda não chegou a nós. Esse é um ponto. Segundo ponto, antes que Cristo venha, o anticristo tem que se manifestar. Ele vai ser visto e conhecido no mundo todo. Ele ainda não se manifestou. Pode ser que ele esteja por aí. Pode ser que essa pessoa já esteja em desenvolvimento. Nós não sabemos. Mas antes da vinda de Cristo, essa pessoa tem que aparecer no cenário. Então Cristo não pode vir hoje. Cumprindo a palavra de Deus, não a minha. Cumprindo a palavra de Deus, que diz que primeiro tem que acontecer essas coisas. Depois, ainda tem um terceiro sinal que Paulo diz lá em Tessalonicenses: tem que haver uma grande apostasia, um grande abandono em massa, pessoas e pessoas saindo da fé cristã, pessoas e pessoas abandonando a fé cristã, o mundo cristão diminuindo, quem sabe, sob os horrores e as torturas, ou quem sabe sob a sedução e engano do diabo sobre as nações. Nós estamos vendo a apostasia? Sim. Tem muito crente abandonando a fé. Tem muito cristão que passa pelas igrejas e hoje não estão mais. Mas uma grande apostasia, tal qual descrita no texto bíblico, ainda não apareceu. Então são sinais. O mundo está vendo que os sinais estão se cumprindo. Nós cristãos estamos vendo que cada vez está mais perto, mas não pode ser hoje. Então o cristão, convicto da palavra, ele não crê numa volta iminente de Jesus. Não pode ser agora. Coisas têm que acontecer. Quem disse isso? A Escritura. É a Escritura que mostra que alguns passos precisam ser dados, alguns avanços vão acontecer na humanidade, para que então o Senhor Jesus, naquele momento aflitivo das nações, o Senhor Jesus apareça. Olha o versículo 9, aí também no texto de Mateus 24, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por enquanto, nós temos no mundo por volta de 80 nações que não gostam de Jesus. Declaradamente, eles perseguem os cristãos. 80 nações. Mas o nosso mundo de hoje é composto de mais de 210 nações. Diz aqui: vocês serão odiados de todas as nações. Então o cristianismo vai passar por um aperto tão terrível e tão grande que todas as nações terão a participação desse poder maligno, dessa presença maléfica do anticristo, torturando e perseguindo em todas as nações os cristãos. Mateus 24, ainda no versículo 11 e 12, queridos, diz assim: levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. São coisas que estão aí para se cumprir. Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 4, Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não mexam na cabeça de vocês com facilidade, não vos demovais
e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse até de nós, escrevendo outras coisas, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Não chegou. Olha só o que Paulo vai dizer: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Número 1, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Número 2, e ligado ao que Jesus tinha dito, uma grande e terrível perseguição à igreja. Então Paulo vai dizer que essas coisas têm que acontecer. Jesus, sim, está pronto. O texto de Tiago vai dizer que o juiz está com a mão na porta. Ele está quase abrindo a porta para entrar no nosso cenário, mas ainda não. Ele está quase no tempo de abrir e entrar na nossa história, mas ainda não. Coisas precisam acontecer. Então, queridos irmãos, voltando para a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição final será a salvação completa do povo de Deus. Os irmãos que estão na glória eterna estão salvos, já não pecam mais, já não sofrem mais, já não labutam mais. Diz o texto de Apocalipse que eles agora descansam das suas fadigas e descansam das suas obras. Estão em bênção eterna. Mas nós, os que estamos aqui, ainda estamos no labor, ainda estamos no sofrimento. A Bíblia vai dizer lá através de Paulo, aos Romanos capítulo 8, que a terra geme e suporta angústias por causa do pecado presente nela. E não somente a terra geme, Paulo vai dizer no versículo 22 de Romanos 8, nós também gememos. Você tem gemido, meu irmão? Você tem suspirado por causa do pecado? Você tem suspirado e sentido dores por causa do sofrimento que o pecado traz na humanidade? Olha esses atos desses últimos dias. Um maluco matando crianças à machadada. Alguém esfaqueando outros por nada. Mais de 22 casos no Brasil nesses últimos 2 anos de agressões em escolas e creches. E a tendência é crescer. Não pense que vai diminuir, vai aumentar, vai piorar. O mundo vai piorar. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz que nós gememos, nós sofremos, nos angustiamos por causa da presença da pecaminosidade em nosso meio. Então, a ressurreição aponta para essa salvação completa. Um dia estaremos livres de tudo isso. Um dia habitaremos num país, num mundo, onde ali realmente habita a justiça, onde ali realmente nós viveremos em paz, parte da bênção e da graça de Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 5, aponta para esse completar da salvação, quando figuradamente ali o Senhor Jesus diz para a igreja, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Jesus está dizendo o quê? Aqueles que têm o nome no livro da vida, nunca serão retirados dali, terão a vida eterna, a garantia de que eles pertencem ao reino e ao povo de Deus. Se você corre para Apocalipse também, capítulo 20, versos 12 e também versículo 15, diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse tal foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem não tem o nome no livro da vida do Cordeiro, merece ou recebe a perdição eterna. Não tem como colocar depois. Não tem como anuir o nome ali naquela lista. Se alguém foi encontrado sem o nome ali, o lugar dele é perdição eterna. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, quando é que o seu nome foi escrito lá? Foi no dia da sua conversão? Deus pegou a caneta, peraí, mais um salvo, deixa eu anotar aqui. Não, querido, Deus anotou antes da fundação do mundo. Ele já tinha a sua relação completa.
cada um daqueles que ele haveria de salvar, antes da fundação do mundo, eleitos em Cristo Jesus, garantidos pela morte do Cordeiro, e aqueles que têm o nome no livro da vida, hão de herdar a vida eterna. É Jesus que disse lá no texto de João capítulo 6, todo aquele que o Pai me deu, todo aquele que o Pai colocou na lista, esse virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, ele será lançado fora. Está aqui na minha mão, e da minha mão ninguém tira. Está na mão do Pai, diz Jesus no outro versículo próximo, e da mão do Pai ninguém arrebata. Aqueles que são do Senhor têm os seus nomes escritos no livro da vida, não porque mereceram, não porque fizeram, antes da fundação do mundo, o Senhor ali os escolhera, o Senhor ali os anotara. Então a ressurreição dos salvos, meus irmãos, será a transformação do corpo dos salvos, sem a morte na segunda vinda, aqueles que estiverem vivos, ou a ressurreição daqueles que já haveriam morrido. E você pode olhar comigo mais um texto, estamos partindo aqui para o nosso finalmente, quando o texto diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abre aí a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4, Paulo diz assim, irmãos, no que diz respeito no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais com facilidade. Aliás, desculpe, eu estou lendo o texto de Tessalonicenses, pulou aqui a minha tela. Deixe-me voltar aqui. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Paulo diz assim, ora, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não seremos transformados porque estamos vivos, mas eles que estão mortos serão transformados primeiro. Primeiro eles ressuscitarão, diz o apóstolo Paulo aí, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você acredita em arrebatamento? Essa doutrina do arrebatamento, ela é muito diversa, muito complexa, muito confusa, muitas vezes, no meio do povo de Deus. Você acredita que um dia, sem mostrar a cara para esse mundo, Jesus vai raptar a sua igreja? Vai levar o seu povo embora? E as pessoas vão ficar aqui perdidas? Cadê fulano? Cadê ciclano? Onde está? Acredita nisso? Não, presbiteriano não acredita nisso. Nós reformados não acreditamos em arrebatamento nesse modelo. Nós acreditamos que o arrebatamento se dará na vinda do Senhor. Todo olho verá. Os mortos em Cristo ressuscitando, os salvos sendo transformados e juntos todos subindo para encontrar com o Senhor nos ares e descendo. Essa palavra arrebatamento ou encontro com o Senhor, ela tem a ideia de uma grande comitiva política. Vamos pensar num caso nosso aqui. Não é da minha vontade que o presidente venha no Brasil, aqui em Itaém, né? Mas se acontecer a vinda dele aqui, certamente muitos de nós, população itaiense, irá até o aeroporto para encontrar com o presidente. Mas o ponto de encontro dele vai ser na praça principal. Mas muitos irão lá encontrar com o presidente e depois virão num cortejo acompanhando o presidente até a praça principal, onde ele fará o seu discurso. É mais ou menos isso que acontece nos grandes eventos públicos, não é? A palavra aí na Escritura é exatamente esse o sentido. Nós subiremos para encontrar com o Senhor e desceremos de volta com o Senhor, e aqui sim haverá o julgamento, haverá o final da história, e aqui haverá a transformação desse nosso planeta, novos céus e nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor. Não é um arrebatamento para sermos levados embora sem que ninguém veja. Não há lugar para isso na Escritura. Embora seja uma doutrina espalhada no meio do povo cristão, mas não há base bíblica para tal compreensão. Então é o apóstolo Paulo que vai dizer para nós, meus irmãos, que o Senhor virá sim, e nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares,
e nós estaremos então para sempre com o Senhor. A ressurreição do último dia, portanto, aponta dois destinos irreversíveis. A volta do Senhor aponta exatamente para dois destinos finais. E ele fala disso quando que na sua volta ele colocará do seu lado direito os cordeiros, do seu lado esquerdo os bodes. Nada contra ponto político, tá, gente? A esquerda não é bode, a direita não é ovelha, mas Jesus usou essa simbologia. Vai estar aqui do meu lado as ovelhas, desse outro lado vai estar os bodes, e então eu vou fazer o julgamento. Naquele último dia, não há retorno. E Jesus diz que naquele julgamento ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrem e tomem posse do reino. Mas vocês, malditos, partam para o fogo eterno. Ali é o lugar de vocês. Ali é o lugar preparado para o diabo, para os seus anjos e para todos quantos não creram na pessoa bendita do Salvador. Então, queridos irmãos, nesse último dia, só há dois destinos. Não há retorno, não há volta, não há como consertar a história. O texto lá de Hebreus 9, 27, você conhece de cor. Fale comigo. Vamos lá? A gente não lembra da referência, né? Mas quando começa a gente fala: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disto o juízo. Uma só vez a morte cessa e o juízo. Está ordenado aos homens morrer. Não há purgatório. Não há segunda chance, não há reencarnação, não há retorno, não há karma, não há processo. Morre uma vez e depois disso, no último dia, o juízo. Ou vida eterna para aqueles que têm Cristo Jesus, ou perdição eterna para aqueles que não creram em Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero terminar aqui, lembrando que ao falarmos em ressurreição de Jesus, estamos também falando da nossa ressurreição. Ao crermos na ressurreição de Jesus, estamos dizendo: eu creio que um dia ressuscitarei. Ao crer que Jesus de fato levantou dentre os mortos, com um corpo de carne e sangue que vive agora para sempre, e está lá, assentado ao lado de Deus, eu estou dizendo: creio nisso. Assim como Ele ressuscitou, também Ele me garante a minha ressurreição. E a certeza, a esperança, a segurança não é baseada num conjunto de doutrinas humanas. Não é baseada apenas em argumentos que nós possamos cavar e construir pela engenhosidade da nossa mente. Está calcada na palavra de Deus. É Deus que disse isso. É a Escritura que nos afirma isso. Aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará e nos levará com Ele. Então, queridos irmãos, que ao passar mais uma vez por essa celebração, por essa lembrança da morte expiatória e da ressurreição de Jesus em nosso lugar, que essa convicção, essa certeza plena da nossa ressurreição fique firme no seu coração. E a esperança, eu sempre falo aqui, a esperança cristã não é algo subjuntivo. O que é um subjuntivo, Daniel? Desculpa, apertar o Daniel sem abraçar, né? O que é um subjuntivo? Pessoal do verbo aí. Estados verbais, tempos verbais, indicativo e tal, aquela coisa toda lá. O que é o subjuntivo? O subjuntivo é um tempo verbal que expressa dúvida. Se eu for, quando eu for, e daí por diante, né? Então o subjuntivo ele expressa sempre a dúvida. Mas a esperança cristã não é subjuntiva. Não é aquela esperança: será que um dia pode acontecer? Não, a esperança cristã é concretude. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Essa é a esperança cristã. Eu não estou vendo nada disso, mas eu creio, porque quem disse foi Deus. Quem atestou a verdade foi o próprio Senhor, e a sua palavra não cairá por terra. Jesus disse: pode passar o céu e a terra, mas nem um i e nem um tio. E quando Jesus fala um i ou um tio, é a menor expressão da língua hebraica. A língua hebraica, eu sei que já passei do meu tempo aqui, falei que ia acabar, né? Mas a língua hebraica é uma língua consonantal, é uma língua que não tem vogais. Então você não tem A, B, C, D, né? Desculpe, A, E, I, O, U, né? Você só tem consoantes. E a menor consoante da língua hebraica é um pontinho, parece uma vírgulazinha no espaço. Se chama iod. É uma vírgulazinha.
É isso que Jesus está dizendo, não vai passar nada, tudo vai se cumprir, a menor letra da lei vai se cumprir. Então toda a palavra do Senhor terá cumprimento, meus irmãos, e nada escapa. Essa é a certeza da fé cristã. Quando eu falo de ressurreição de Jesus, eu preciso dizer, ele garantiu a minha ressurreição, porque ele ressuscitou. Quando eu falo em vida eterna para o corpo humano de Jesus, eu estou dizendo, eu creio na vida eterna do meu corpo, porque ele teve a vida eterna em seu corpo. Que essa certeza te acompanhe, que essa certeza encha o seu coração de alegria e de convicção para você ser operante na obra do Senhor. Não foi uma mensagem expositiva, não fiquei preso ali no texto de Corinto, mas como que termina o texto de Coríntios? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. Por causa disso, porque você tem vida eterna. Sede firme, sede abundante, seja operoso, seja trabalhador na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus vai recompensar o esforço de cada um dos irmãos nas lides do reino. O que você fizer para você é para você, mas o que você fizer para a honra de Deus, para a glória de Deus, a Escritura diz que Ele há de dar recompensa ao seu povo.